Oi pessoal, tudo bem? Prazer, Júlio César. Esse é só mais um conselho, um canal que eu tive a coragem aí de criar hoje, depois de um monte de coisa que aconteceu na minha vida. E o intuito mesmo é ser mais um cara aí na multidão, mais um grão aí no deserto, mas até com esse intuito mesmo de não ser nenhum especialista, nenhum psicólogo, coach, terapeuta, nada disso. Só um cara normal que passa por problemas e creio eu que também você passe, né? Até esse é o intuito do vídeo, é falar de coisas assim na tranquilidade, porque eu vejo, ainda mais hoje em dia, né? Nas redes sociais, todo mundo é feliz. E até eu questiono isso. Nossa, como o índice de pessoas que cometem besteira com a vida delas, né? Tá alto e mesmo assim nas redes sociais todo mundo é feliz. Né? Como o índice de homicídio, violência doméstica, enfim, violência contra a mulher tá alto, e sendo que na rede social um monte de casal é feliz, todo casal é feliz. Tudo isso que faz eu questionar e eu criar esse canal para justamente conversar sobre esses assuntos, né? Discutir com vocês, criar uns comentários e uma comunidade legal, né? Que se interaja, que converse. Mas antes conversar um pouquinho aí de vocês sobre a minha situação, até para vocês entenderem qual é o rumo que a gente segue aí. Eu tenho 23 anos, me formei em publicidade em 24, com 21 anos, né? Tive muita dificuldade para entrar no mercado, ainda mais no comecinho, né? Acho que o primeiro trabalho, o primeiro emprego de todo mundo é bem difícil. A gente até se sujeita a coisas que talvez em 1500 o pessoal levaria como escravidão, mas enfim, é tudo aí pra gente conseguir o nosso primeiro emprego. No caso, a escravidão que eu cometi foi a famosa PJ-MEI, né? Questão de trabalhar, hoje eu trabalho com questão de energia solar, vendedor, muita pressão, muita cobrança, já pulei de 3 empresas, porque em PJ-MEI uma coisa que você tem que ser é frio e oportunista, ir para melhor, pular para a melhor oportunidade, quem está pagando mais comissão, ainda mais na área comercial, galera. E, enfim, isso juntou um monte de coisa na minha vida, juntando isso questões familiares, de relacionamento, relacionamento eu falo com relacionamento questão conjugal, digamos assim, né, de um casal ali, um namoro, e também questão de amizade mesmo. E, meu, essa semana e semana passada foi um turbilhão. Mas esse turbilhão bom porque, no final das contas, é o que trouxe aí motivos para eu criar esse canal. Eu tô falando e eu quero trazer o tema principal desse vídeo, que é a questão do burro inteligente e do sábio, até para entender aí o principal motivo aí para vocês. Bom, galera, a questão aí do burro inteligente e do sábio, que eu tava comentando no outro take aqui, até tive que cortar aqui para ver como que tava o vídeo, é uma coisa que eu trouxe para minha vida e mudou muito, assim. Minha vida mudou da água pro vinho, porque foi uma coisa, assim, muito crucial. Porque é uma ideia, assim, super válida e super racional e humana que a gente tem, que é a questão de que na nossa vida a gente consegue ser os três ao mesmo tempo. Em momentos a gente consegue ser mais burro, mais inteligente ou mais sábio. E qual é a diferença? Pode parecer lógica, assim, bem clara, mas é bem reflexiva quando você pensa e entende o conceito. Bom, o burro, que é um lado que existe na nossa cabeça, que existe em todos nós, né? Quem está vendo o vídeo, inclusive eu, e até o motivo, comentei novamente, eu não sou nenhum especialista, sou só uma pessoa falando experiências. É quando a gente é burro quando a gente comete erros e acha que não cometeu. Ou quando comete erros, sabe que cometeu erros e mesmo assim ignora. Né? Hoje em dia você vê muita questão dos vícios das pessoas, seja em álcool, drogas, pornografia, casa de aposta, procrastinação, enfim, são vários vícios aí que a gente percebe que as pessoas sabem que não é legal, mas mesmo assim elas estão lá porque a dopamina, o prazer imediato, né, enfim, a expectativa é sempre maior e faz as pessoas infelizmente se afudarem nesse caminho. Enquanto isso, o inteligente é aquele que erra, pode até errar com essas questões aí que eu acabei de comentar, mas vê que é errado e tenta corrigi-las, né? Então é a mesma coisa, pessoa que era burra, ela pode evoluir para uma pessoa inteligente em dado momento da vida, com algum gatilho, alguma coisa, algum conselho, e até eu espero que eu seja isso na vida de algumas pessoas aí que verem esse vídeo. Enquanto isso, o sábio é o que a gente mais almeja, mas não é uma coisa que a gente sempre vai ser, que é aquele que aprende com o erro dos outros. Ele não precisa errar, entende? É uma coisa muito legal, né, quando você consegue ser uma pessoa observadora. E hoje em dia tá fácil ser observador, obviamente, com as redes sociais. Você não precisa beber álcool e
pegar no volante para saber que é errado, né? E saber que chance de dar alguma besteira bem alto. Então você sabe tomar essas atitudes, né? Que você faz aí, vendo e analisando, tendo um olhar crítico, vendo a realidade, e a gente consegue isso, galera, quando a gente faz coisas que às vezes a gente não tem vontade de fazer. A gente está muito preso hoje em dia à dopamina, né? Respostas rápidas, rede social, scrollar, ver um monte de vídeo e tudo mais. E às vezes isso a gente perde esse lado observador que a gente tem, que todo ser humano tem. Uns mais, outros menos, isso é normal. Mas às vezes ser observador é você, sei lá, quando for pegar um ônibus, quando for pegar um carro, quando for procurar o carro no estacionamento, olhar o que está ao teu redor, ver as pessoas, ver como elas se comportam, porque você aprende muito com isso, de verdade mesmo. E foi uma coisa assim que mudou a minha roda, mudou a minha forma de ver, minha visão. E eu até vou estar colocando aí no vídeo alguns takes, até para vocês verem, mas eu mudei muito assim em relação à questão física, né? Quando eu comecei a ser mais observador. Observador a mim mesmo, ao meu corpo, a minha cabeça, o que passava, os estímulos, a depressão, um monte de coisa, sabe? E quando eu comecei a ser mais observador para tentar ser mais sábio, tudo isso acabou girando a chave. Não foi rápido, eu fiquei 2 anos, eu digo que perdi 2 anos da minha vida, né? 2 anos da minha vida aí que eu fiquei obeso, depressivo, bem chateado mesmo. E mesmo assim o que fez aí eu sair, além de obviamente ter minha fé, que é uma coisa que eu acredito muito, foi eu ter fé em mim mesmo. Eu acho que todo mundo pode ter isso, independentemente da religião. E isso você consegue desenvolver mais com o fator observação, né? Analisar o que está acontecendo e por que está acontecendo isso. Então, assim, vou estar mostrando aí a questão do meu antes e depois. Uma coisa que hoje eu tenho muito orgulho, mas é uma coisa que eu não percebo. Você já deve ter ouvido falado, né? Quem emagrece, não sei o que, não percebe tanto assim. E é verdade. Eu tive uns auxíliozinhos ali de Monjaro, eu tomei, né? Mas não tomei dosagens muito altas. Mas mesmo assim não foi só questão, eu fiz academia, fiz corrida, mudei minha mentalidade, alimentação e um monte de coisa que foi super crucial aí para eu conseguir atingir essa mudança. E o burro nessa situação seria eu falar que só mudei a questão física. O que mais mudou está aqui na minha cabeça, minha mentalidade, hoje em dia minha vontade de querer vencer na vida. Eu sempre estou procurando propostas melhores, opções melhores de emprego. Em contrapartida, estou estudando para concurso público. Uma série de coisas aí que fazer um esporte, um simples esporte, por mais besta que seja, ele ajuda em todas as áreas da tua vida, cara. É uma coisa assim bizarra porque vamos supor, você vai fazer ciclismo, não é um esporte que nem eu faço corrida, mas no ciclismo você tá lá, aí você chega num limite, bate uma meta, depois você fica travado naquilo, você tem que treinar mais para conseguir aquilo, isso você vai aplicar no teu trabalho, você vai aplicar nos teus estudos, sabe, você vai aprender a ser mais resiliente e entender que é um processo, que existe um tempo ali de dedicação para você conseguir pegar novos resultados. Então é uma coisa assim que é um caminho que eu levo para todos vocês, né, que através da observação, através de querer ser um sábio, você consegue trazer mais essa análise de si mesmo e consegue aí consequentemente adotar essas medidas aí de prática esportiva, um monte de coisa aí que vai ajudar vocês, com certeza. E galera, eu quero que esse canal aqui justamente seja um para-raio de doidos. Pegue todos os doidos possíveis do mundo, que eu acho que não são poucos, e tragam aqui para esse canal, porque na internet todo mundo já é feliz, eu já comentei, nas redes sociais todo mundo já é feliz, e eu quero pegar aqui as pessoas que estão tristes, né? As pessoas que estão abaladas, as pessoas que têm problemas, porque eu até falo isso para você, se você que está vendo esse vídeo aí está passando por um momento difícil, um momento que eu passei por durante 2 anos, de pensar em fazer besteira, de coisas erradas assim, né? De bem pessimista em relação à vida, saiba e até eu te dou um conselho, cara. Evita a questão de rede social, de verdade mesmo. É a coisa que eu acho que mais vai te deixar para baixo, né? Hoje em dia, com esse mundo da tecnologia, você tá vendo pelo YouTube aí, então obviamente que você é uma pessoa antenada que sabe acessar a internet. Então, porque nas redes sociais é uma farsa, né? É até uma coisa, reflexão que eu trago, né? Falei aí no começo do vídeo, como que tá todo mundo feliz se os índices, né, de pessoas aí fazendo besteira tá aumentando, né? São altos. Questão aí de como que os vícios, né, o índice de acidente de carro, essas coisas estão tudo alto e tá tudo bem? Não tá, né? Não tá porque é uma coisa assim que acontece constantemente, diariamente,
E é tanta notícia, é tanta coisa ruim que acontece, que é só mais uma coisa ruim acontecendo, se normaliza, sabe? E a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente tem que questionar, a gente tem que refletir, observar para tentar ser sábio e não precisar cometer aquele erro que aquela pessoa cometeu, tá bom? No final das contas, o caminho é bem árduo, né? Bem difícil aí para a gente conseguir alcançar as nossas metas. Não é fácil, mas se a gente pega um atalho, a gente não aprende a coisa mais importante do processo, que é o fortalecimento que a gente pega no meio do caminho, né, durante o processo em si. Se a gente pega um atalho, talvez você pegando um atalho aí, divulgando casa de aposta, hoje em dia é muito fácil isso, né, a questão de abrindo canais não, né, abrindo perfis aí para expor seu corpo, né, a molecada aí, infelizmente, que toma essa decisão, que é uma decisão muito drástica, uma decisão que, enfim, você vai levar para a vida toda. E, cara, só para pegar um atalho, para conquistar os bens materiais mais rápidos, mas a que custo, né? A que custo? E é uma coisa assim mais pra gente refletir. Às vezes você pode achar aí, você que tá no vídeo aí vendo, que tem, sei lá, 26 anos, que ainda não conquistou sua casa, seu carro. Cara, relaxa, relaxa. A maioria das pessoas, a maioria dos milionários, se eu não me engano, se tornam milionários com 57 anos, um negócio assim. Por que você tá nessa pira? Sabe? Por que você tá nessa loucura de achar que você tá perdido? Calma, respira. A gente vê um Luva de Pedreiro, por exemplo, que é um exemplo aí de sucesso, né? Acho que depois do Neymar, de verdade mesmo, é que a gente não valoriza tanto, né? Pelo moleque ser simples e tudo mais. Porque o brasileiro tem esse costume de ser vira-lata consigo mesmo. Só que tu pega esse moleque aí, meu, tu fala, caraca, meu, o cara não tem tanto estudo, não tem tanta capacitação como eu, e o moleque já tem um patrimônio, juntar o meu e teu aí do pessoal que tá vendo o vídeo, maior que todo mundo. Só que quantos outros luvas de pedreiro existem e que estão ainda continuando trabalhando ali naquele dia para conseguir colocar um prato de comida na mesa? Entende? A rede social ela te traz uma visão muito falsa do mundo, de que todo mundo é bem sucedido e tudo mais, e não é assim, galera. É 1 em 1 milhão. O Luva de Pedreiro é 1 em 250 milhões de pessoas. 210 eu acho que tem aqui no Brasil, se eu não me engano, 213 milhões. Então, cara, é uma coisa assim que de verdade a gente tem que refletir mais sobre o que a gente está vendo, qual conteúdo a gente está consumindo, tentar ser mais sábio nessas questões, tá bom? E ver o caminho que isso leva, né? A gente não pode se submeter a somente dopamina rápida, também a gente é um ser humano, a gente não pode, não, eu só vou estudar, não vou assistir o jogo do Corinthians, não vou fazer isso, não vou ver a Copa, eu sou uma pessoa extremamente centrada e focada. A que custo? Né? Você construir também um império muito rápido, olhar para trás e ver que sua vida só foi fadada a construir e fazer dinheiro, né? Chegar lá nos seus 70, 80 anos, olhar para trás que você não deu atenção para os seus filhos. Eu estou falando isso para as pessoas mais velhas que podem estar vendo esse vídeo. Então, uma série de coisas aí que eu quero comentar, eu tenho muita coisa para falar, eu sou um cara muito curioso e eu quero que o papo fique bem legal aí pra gente discutir, tá bom? Mas tem muitas coisas aí porque a gente pode falar, galera. E eu não vou falar, é óbvio que eu dou uma pesquisada antes. Esse vídeo eu tô fazendo sem roteiro, mas os vídeos que eu vou tocar em temas mais específicos, eu pretendo aí dar uma pesquisada mesmo, né, na internet, sei lá, vou falar de procrastinação, pegar especialistas, mas também falar que o Júlio, eu tive e sofri, e ainda sofro procrastinação, todo mundo, né? A gente acorda, uma das primeiras coisas que a gente faz é procrastinação, quando pega no celular e começa já, vai pra rede social, faz alguma coisa. E eu acho que a procrastinação, que vai ser muito provavelmente no meu próximo vídeo, ela é uma justificativa muito plausível pelo fato de que hoje em dia a gente não tem tantos gênios na humanidade, né? Por exemplo, você não vê tantos Albert Einsteins como a gente tinha antes, né? Nikolai Tesla, um dos caras mais importantes aí para a humanidade. Por que será? Uma reflexão que eu trago para você. Por quê? Cara, essa é a minha opinião. Coloca aí nos comentários a sua e eu acho super válido. Mas eu sinceramente acho que é porque a gente tem as mesmas 24 horas que eles. Concordam? Temos. Só que a gente às vezes acorda e já perde 1 hora mexendo no celular, certo? Vai no banheiro fazer o número 2, ao invés de fazer rápido ali, até para proteger a saúde lá de baixo, né, para não deixar a bunda arriada, a gente fica lá mexendo no celular, no TikTok, e perde ali 30 minutos, 40 minutos, às vezes brincando, você entende? Então, a gente perde muito tempo. O tempo é uma coisa mais sagrada que a gente tem nas nossas vidas, e a gente perde esse tempo. Esses caras não tinham celular, então eles já tinham mais tempo que a gente, mesmo tendo as 24 horas. Então eles tinham tempo para questionar, por que o céu é azul? Por que o mar é azul? Por que será?
Vou correr atrás disso, sabe? Não tem nada para fazer, tá um tédio. E o tédio é bom, e isso que a gente não consegue mais viver, por isso que a gente procrastina. Porque a gente não consegue lidar com, vou estudar para um concurso, vou estudar para uma matéria que eu tenho que estudar na escola que eu tenho dificuldade, porque isso não é tão legal quanto ver um vídeo no YouTube, uma animação, fazer isso, fazer aquilo, jogar videogame, assistir uma série. E assim, a vida é feita de altos e baixos, galera. Só quero terminar o vídeo dizendo que a vida é feita de altos e baixos, igual uma montanha russa. Se a gente só tem a montanha russa lá em cima, ou lá embaixo, ou mediano, não importa, qual vai ser a graça de andar em linha reta? Igual um batimento cardíaco, é alto e baixo. A gente tem que passar, lava sua louça da sua casa, arruma sua cama. Minha cama tá arrumadinha, mas eu não arrumo todo dia, tá? E porque você faz essas coisas mais chatas, mais entediantes, e você valoriza ainda mais as coisas boas. Daqui a pouco aqui, quando acabar esse vídeo, eu vou jogar um pouco de videogame, porque hoje eu já estudei, eu fui pra academia, eu procurei me capacitar, eu tô tirando o CNHD para trabalhar com meu pai, ele tem uma empresa de vans. Então tudo isso daí que a gente tem que fazer, sabe? Fazer coisas chatas, porque quando a gente vai fazer as coisas boas, a gente tem mais intensidade e valoriza mais. Entende? Então, é isso. Eu de verdade agradeço aí se você me deu ouvidos até esse momento. Eu sou tagarela e eu acho que eu vou usar isso ao meu favor, fazendo mais vídeos aí pra galera. Esse vídeo vai ser bem rápido, assim, no sentido de edição, mas é uma coisa aí que eu quero trazer mais pra vocês, tá bom? É só um moleque, sou só um garoto, ainda tenho muito que aprender, só que eu sou um cara que dou muito ouvidos pra pessoas velhas e tudo mais, e por isso que talvez eu tenho aí muita experiência, né, muita coisa pra falar, tá bom? Galera, brigadão aí pela atenção, próximo vídeo aí, já prometo aí, dou minha palavra que a gente vai soltar, espero trazer numa frequência boa, numa constância boa, e agradeço demais aí a atenção de vocês. Espero que vocês vençam na vida, mas espero que vocês passem por muito perrengue. De verdade mesmo. Muita coisa, dificuldade, para que vocês valorizem cada vez mais os momentos aí, a simplicidade e as coisas da vida, que não é muita coisa que a gente precisa. Tem muito bilionário triste aí, que achou que ia ser feliz depois de ter uma Ferrari, e não é muito bem assim. Óbvio que eu quero uma Ferrari, tá? Eu vou conquistar algum dia. Mas não é bem assim, tá bom? Galera, beijo aí, vamos pra cima, vamos dominar o mundo e obrigado demais pela atenção.